Olá, senhoras e senhores e afins, bem-vindo ao nosso canal. Hoje estamos com o nosso primeiro tema aí, que é um tema que acho que vai ser a base de tudo aqui do nosso corpo tecnológico. E vamos começar com o mal-estar da normalidade. Que bicho que é esse, amigo? Então, minha querida, né? Como nós dois somos um pouco da área da psicanálise, né? Nada mais, nada menos, a gente resolveu, por exemplo, galera, pegar e fazer assim uma espécie de um módulo. E dentro desses módulos assim nós vamos falar sobre os vários mal-estar. Porque o próprio Freud ele aborda muito essa questão, né, do mal-estar, da civilização, da humanidade, né? E qual mal-estar que a gente vai falar hoje, Rafa? Mal-estar da normalidade. Né? Caramba. Normalidade é um tema aí que mexe com a gente, porque muito embora ninguém quer ser normal, todo mundo quer pertencer a um lugar onde a maioria está, né? Tem essa coisa do pertencimento. Mas como a gente está vivendo um momento em que há uma desconstrução muito grande do que vinha se vivendo até então, né? A gente fala até do antigo normal, do novo normal, mas será que a gente quer mesmo construir um novo normal? E entendendo que estar nesse lugar comum com todo mundo, vivendo o que todo mundo está vivendo, nos causa um mal-estar. Que mal-estar é esse? Que paradoxo é esse? Então, né, é o que você falou, Rafa. A gente quer ser e estar. Ou seja, a gente quer ser alguma coisa, não somente para nós, mas a gente quer também ser um pouco para os outros. E ao mesmo tempo a gente quer estar no lugar. A gente não quer, por exemplo, pegar e passar batido. A gente quer ser percebido, a gente quer ser lido pelos outros. E existe essa questão realmente da gente se adequar ao outro, à imagem que o outro espera de nós, exatamente para cumprir aquilo que é normativo, aquilo que é uma norma, que é uma expectativa da própria sociedade, né? Então, uma das coisas que a gente tem que pegar... Tem um carro passando, deixa ele passar. Melhor carro preço e qualidade. Divulgação de supermercado. Exatamente, e aqui é ao vivo e acontece tudo isso. Gente, a gente tá no interior de Minas Gerais, então passa carro da pamonha, passa carro do supermercado, às vezes carro de falecimento, quem faleceu no dia anterior, é por aí. Então, mas seguindo, né, esse rolê, quando a gente fala de normalidade, a gente tem que passar pela norma ou pela normatividade. E aí eu pergunto a seguinte coisa, né? Será que tudo que é normal é natural? Será que ser normal é ser saudável? Lembrando vocês, por exemplo, gente, já foi normal ou já foi norma na nossa sociedade possuir um ser humano como escravo. Mas será que realmente essas normas, elas refletem o que nós somos? Ou refletem, por exemplo, uma questão de um quadro cultural e social e de expectativas de grupo? E aí, Rafa, o que você acha disso? Eu acho que hoje, conhecendo um pouco mais sobre essa questão da normalidade, ela não tem nada a ver com o que é natural, com o que é da nossa natureza. Normal vai passar por um lugar de construção social, que é isso que você está dizendo, que é muito cultural, cada lugar vai ter a tua própria norma, o que é normativo, né? E a gente passa isso tanto por uma construção histórica do que era normal antes, quanto de uma construção regional. Né? Passar um carro na rua aqui é normal pra gente, pode não ser normal para alguma outra região, né? E é esse lugar comum que é feito até um contrato social aí, de um inconsciente coletivo, que todo mundo cumpre com aquilo sem saber muito bem porquê, né? Mas sabe que tem aquilo, então cumpre com aquilo e quer estar naquele lugar, mas tem o que é natural, o que é da minha natureza de indivíduo, da minha natureza, da minha alma, do que eu quero, do que eu sou, do meu desejo. A gente vai falar muito de desejo, né? E onde o conflito, o mal-estar, para mim, amiga, ele surge aí. Tipo, o que é da minha natureza e o que é da norma. Então, a minha natureza nem sempre, ou quase nunca, vai querer estar cumprindo a norma, porque eu tenho as minhas próprias demandas, os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, né? Enquanto indivíduo, enquanto a minha biografia, o que a minha alma carrega, quer viver, é da minha natureza. E é uma coisa interessante, Rafa, porque o sujeito, por exemplo, quando ele é um ser humano, ele é mais integral.
Aí a partir do momento que ele entra dentro desses contratos sociais, igual você está falando, ele passa a ser um sujeito dividido. Por quê? Existe a expectativa em relação a ele, com ele mesmo, e existe também uma expectativa externa das pessoas em relação a ele, né? E aí como é que fica essa loucura toda? Porque uma hora a gente quer ser o que a gente diz, né, que é nós mesmos, né? E aí outra hora, assim, a gente fala, poxa, mas se eu for muito eu, né, de repente aí eu fico sem amigo, de repente aí eu não vou conseguir um trabalho, eu não vou conseguir alguma coisa, e aí vem o mal-estar. Exatamente por causa que o mal-estar não vai se adequar a uma sociedade. Então, até que ponto talvez a gente precise equilibrar esses dois polos, né? Até que ponto a gente precisa, né? É muito bom isso, porque tem uma necessidade, que eu acho que é uma necessidade do ser humano também, para além de viver a sua própria natureza, que é de viver em comunhão, né? De pertencer. Freud vai falar do sentimento oceânico, né? Aquele lugar que está todo mundo comungando as mesmas ideias, as mesmas coisas, e eu acho que o conflito surge aí. Né? Até depois a gente pode falar da neurose, o que é a neurose clássica, é esse conflito, né? O que eu quero, o que eu sou e o que o mundo demanda de mim, né? A civilização demanda de mim. E até a gente conversava antes, a gente sempre antes de começar a gravação tem um papinho, uma atualização da relação, né? Tem sempre uma coisa, isso. E aí você fez uma pergunta que mexeu comigo, tipo, o que de fato é meu nisso tudo? Né? Nessa construção dessa vida, o que de fato é meu, então, né? Se tem tanto desejo do outro, o que o mundo emprega, o que o mundo traz, nesse contrato social já é imposto, né? No manual já é imposto de como deve ser a vida, o que é meu? E o que a gente observa muito, por exemplo, principalmente na nossa vivência, né, de van, porque o pessoal de casa aí deve saber mais ou menos isso, né? Nós não estamos somente atendendo, né? Mas nós também estamos sempre em terapia. A gente está sempre se reencontrando com a gente mesmo, né? E esse reencontro, geralmente, assim, ele não é fácil, ele é muito doloroso, porque o cotidiano, a normalidade, a habitualidade, aquela rotina, principalmente, assim, muito corrida, muitas vezes, assim, atendendo à normalidade, nos afasta um pouco do que nós somos, né? Muitas das vezes a gente cai nesse vício aí de ficar correndo atrás disso, daquilo outro, da sobrevivência, etc e tal. E aí, de repente, quando a gente para numa análise, quando a gente para igual assim na pandemia, mais isolado, longe dos amigos, aí parece que tem um reencontro com a gente mesmo, né? E talvez venha realmente esse mal-estar, né? Esse mal-estar de estar muito mal acompanhado, né? Ai, gente, ó, não é um vídeo bad vibe, não, viu? É um vídeo para trazer conhecimento, mas acaba que a gente entra nesses aspectos. E aí você trouxe aquela pergunta, até que ponto a gente precisa, né? Entrar, se adequar à norma. Eu acho que tem uma coisa fundamental aí, é que a gente vai encontrando vestes para essa nossa natureza e que de alguma forma essa veste vai nos suprimindo um pouco, né? Vai suprimindo a nossa essência e tal. E essas vestes são as performances, as personas que a gente vai encontrando, né? A própria construção de gêneros, homem e mulher, é uma veste para a gente se colocar no mundo. É uma construção social, depois vem a nossa profissão, os papéis de mãe, de irmã, de marido, de esposa e tudo mais. E é isso, a gente já tem essa construção, essa norma, o que é ser mãe, o que é ser marido, o que é ser homem, o que é ser mulher, né? Se a gente for nesse lugar de dualidade, depois a proposta é também sair dessa dualidade, né? Entrar numa questão mais do feminino e masculino, mas peraí, vamos devagar, né? Vamos com calma, né? Então eu acho assim, até que ponto a gente precisa? Eu acho que pra gente coexistir, que é uma demanda, que é da nossa necessidade enquanto ser humano, a gente vai se adequar a esses papéis. E até aí tudo bem. Eu acho que tudo bem a gente vestir um papel, a gente vestir uma persona. Eu acho que o problema, amigo, é a gente se identificar com isso.
é eu acreditar que eu sou aquilo. Então eu vesti a Rafaela, boa irmã, boa filha e tal, e aí eu acredito que eu sou só aquilo. Porque aquilo eu estou honrando aquele papel e aí eu vou suprimir ainda mais a minha natureza porque eu me identifiquei com aquela norma que eu tive que seguir. Tá tudo bem, eu sou a Rafa boa irmã, boa filha, mas eu também sou a Rafa, sei lá, que gosta de dançar funk e descer até o chão. Né? Se eu me identifico só com aquilo, eu deixo de viver as outras coisas. É por aí? Então, aí a gente tem uma divisão muito clara em cima disso, né? Afinal de contas, o que seria então a verdadeira identidade? Para que eu saiba a minha identidade, tá? É necessário que eu aprenda a ter uma livre identificação com as coisas. Aquele olhar puro mesmo, aquele olhar da criança que olha a primeira vez para uma coisa sem a interveniência externa. Então, ou seja, não uma cor com caráter social. Eu acho que a questão, por exemplo, do azul e do rosa tem uma questão de leitura social? Claro que tem. Muitas das vezes reforçada pelos papéis de gênero. Mas será que a gente já conseguiu olhar para uma cor e ver as nossas identificações com essa cor sem essa interferência, sem esse ruído? Será que a gente conseguiu alguma vez na vida, de fato, escolher uma roupa que a gente realmente se identifica? Né? A mesma coisa também, por exemplo, Rafa, entrando só, dando uma pitadinha nessa coisa aí de gênero, né? Por exemplo, você tem o cabelo curto, né? E eu tenho um cabelo super comprido, né? E quantas das vezes o pessoal falava assim, ah, você tem cabelo de mulher. Eu acredito a seguinte coisa, eu tenho um cabelo longo, mas não necessariamente que esse cabelo seja do universo masculino e feminino, mas eu tenho consciência que eu vivo uma sociedade que tem uma necessidade de generalizar tudo, até mesmo para simplificar a leitura desse mundo, deixar esse mundo assim bem mais prático de leitura, né? Então talvez, por exemplo, a generalidade, talvez esse excesso de padronagem, e por que não a própria palavra da estereotipagem, né? Porque o estereótipo, como o próprio nome diz, é uma tipagem, é uma classificação mais estéreo, que parou no tempo, né? E até que ponto esses estereótipos vão ter que ficar nessa esterilidade, sem criar nada de novo, né? Sem permitir ao ser humano, né, no meio de tanta norma, de tanta regra, ter um minuto de criatividade, né? Ter um minuto, por exemplo, de pessoalidade e de identidade verdadeira, né? Fora dos personagens, é o que você falou. Fora, assim, das maquiagens, né? Fora da teatralidade, né? Fora dos papéis sociais. E aí? Total. Então a gente pode começar a resumir que essa normalidade é uma tentativa de padronizar, como você diz, de simplificar algo que é extremamente complexo, né? Algo que cada ser, cada indivíduo, cada alma, estou usando esse termo alma para essencializar, né, o que nós somos, trazer a subjetividade do que nós somos, e é querer simplificar algo que não tem como simplificar. Nós somos complexos, cada indivíduo carrega além da sua própria biografia, né, desde quando nasceu, mas as suas próprias demandas ali, né, do que já vem com a gente, e aí como simplificar isso, né? Como querer normatizar todo mundo, é bem por aí, né? Isso, né? E até mesmo para aproveitar, né, esses últimos minutos do nosso vídeo, né, e colocando uma pitadinha de caos, né, no meio da história, né, até que ponto então, né, Rafa, que vale a pena você viver uma vida completamente normatizada? Por que a gente não pode falar assim, toda pré-determinada, né? Totalmente, por exemplo, assim, né, simplificada, enquanto você mesmo falou, né, que a gente é super complexo e a gente tem uma necessidade absurda, né, de pegar e volta e meia se reinventar. É evidente, algumas pessoas vão se seduzir, né, pela previsibilidade, né? Então, assim, algo que é previsível não desafia muito a minha cabeça, não desafia muito o meu raciocínio, né? Agora, a parte caótica da história, né, para fechar, que eu acho que você vai dar uma palavra maneira sobre isso aí, né, é a questão do ser e o estar, né? Muitas pessoas às vezes me perguntam, que é super comum, né, quem você é? E muitas vezes eu respondo assim, quem eu sou é algo muito complexo, porque eu tenho vontade de ser muita coisa.
Agora eu posso talvez dizer com mais propriedade é quem eu estou. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui com a Rafa diante de uma câmera gravando um vídeo, né, para postar no YouTube. Agora, por exemplo, assim, quem eu sou tanta coisa, né? É igual as pessoas pegam e vão falar no meu currículo, você é psicanalista, você é advogado, você é isso, você é aquilo outro. Eu falo assim, eu sou muito mais que isso, né? Eu sou um ser assim que posso ser tanta coisa que às vezes assim até confunde a cabeça. E evidentemente, Rafa, que algumas pessoas vão falar assim, não, isso é muito complicado para minha cabeça, isso me deixa assim muito caotizada, né? Então é melhor a seguinte coisa, é melhor que as pessoas digam quem eu sou. Porque aí pelo menos tem duas coisas que facilitam na minha vida. Primeiro, não me faz pensar muito. E segundo, eu não tenho que arcar com a responsabilidade de ter escolhido eu mesmo. Uau. Que é uma coisa muito louca, né? Peraí. Um minuto para eu pensar aqui. Porque quando eu sou normal, eu não preciso me justificar. Eu só sou mais um na multidão, né? Eu sou igual um vaso de planta. As pessoas passam simplesmente e falam, é isso aí. Caramba, a gente está falando então de autorresponsabilidade. Né? A autorresponsabilidade é assumir e bancar a sua natureza, a sua vida, a sua autenticidade. Porque quando você está no comportamento de manada, de grupo, assim, o que você vai se justificar? É o grupo, acabou. Agora, quando você é um ser único, individual, é evidente que você tem responsabilidade integral pelo que você é, né? Total, total. A gente trazendo também a visão da psicanálise enquanto o que é o sujeito, né? A gente vai entender que o sujeito ele está em construção. Não existe o sujeito é isso. O sujeito só se torna sujeito quando ele começa a construir a própria vida, né? Isso. E detalhe, viu, Rafa, que é uma coisa interessante. Vamos para finalizar, que senão o povo aí vai ficando muito louco aí do outro lado. Mas o pessoal fala muitas vezes assim, que mente vazia, oficina do diabo. E eu falo diferente. A mente vazia esvazia a tela. E quando esvazia a tela, dá oportunidade para a gente pintar a nossa maneira. A voz do diabo que o pessoal fala é a voz do que? Nossa, nos tentando, né? A nos inventar, a nos criar livremente, né? Então, muitas vezes, como a gente tem medo da reação das pessoas, do julgamento das pessoas, né? A gente não cria nessa tela. O que a gente faz? A gente pega aquele desenho antigo, que nem é nosso, e joga nessa tela aí. E perde a oportunidade de pintar a própria vida, de escrever a própria vida, né? Num comodismo, né, que não é tão cômodo assim, né? Pelo contrário, né? Volta e meia a gente é cobrado disso, né? Por esse diabo, se a gente pode dizer, né? Total. A gente sempre, como a proposta é desconstruir certas linguagens, né? A gente sai da figura do diabo, daquele, né, cara do mal que está ali no inferno, mas trazendo o diabo como o diabolo, o antagonista de nós. Né? Esse antagonista é aquele que, poxa, tem uma norma, tá muito fácil seguir isso aqui, ele tá te trazendo para um outro lugar. Né? Então, por que a gente tem medo de estar vazio? Porque o mundo da produtividade excessiva é um mundo que nos encanta, porque ele nos tira a autorresponsabilidade mesmo, nos tira esse lugar de olhar para quem eu sou, para o que esse antagonista está trazendo de mim, né? E aí é atormentador, por isso que a gente entra num contexto religioso, né? Desse diabo ser o tentador, o atormentador, porque é exatamente isso, é esse lugar que atormenta, que nos convida a um lugar totalmente misterioso, a gente não conhece, por isso assusta tanto, né? Por isso a gente tem tanto medo de ficar sem fazer nada, de deixar a cabeça vazia, né? Por isso a gente tem tanta dificuldade de fazer uma meditação ou algo assim, porque é um lugar que a gente muitas vezes não quer visitar. E daí o mal-estar. E daí o mal-estar. Então vamos resumir que esse mal-estar é um convite legal pra gente? Massa, Rafa. Vamos resumir que mal-estar não... Eu gostei pra caramba, assim, esse mal-estar, na verdade, é o chamado para responsabilidade. Perfeito, o chamado para autorresponsabilidade. Isso. Olha, até arrepia, arrepia, porque é aquele lugar que a gente vai falar muito aqui também do incômodo, né? O que nos incomoda, e aí a gente quer logo
colocar isso embaixo do tapete, mas ali tem um convite a um lugar em nós, né? Que é aquele porãozinho que ninguém quer entrar, mas que tem muita beleza ali, cara, né? Tem muita coisa boa ali pra gente. Galera, então assim, depois vocês coloquem nos comentários aí, né? Qual que é o seu mal-estar, né? O que na normalidade, por exemplo, pega e é tão desafiante para você? Que tipo de papel, assim, que muitas vezes é muito pesado para se sustentar, né? Que tipo de personagem, assim, é complicado da gente pegar e ser para os outros, né? Coloquem aí nos comentários aí, né? E aproveitem e dão aquele apoio para nós, né? Curte o nosso vídeo. Se inscreva no canal. Isso aí, né? Ativa o sininho. Isso, Eu não sei onde que é, receber mas as tá em algum lugar aí. notificações. Beleza, né? E é isso. E volte sempre. A gente continua com o tema do mal-estar, né? A proposta é seguir aí com vários tipos de mal-estar, não só da normalidade. Então, o que vocês quiserem ver aí também dentro desse tema, coloca pra gente. Fechou, Lembrando, galera? somos um código aberto. Somos. Uma construção conjunta. Isso, e aqui a gente não tem medo de sair da normalidade. Não, dá pra ver, né? Dá pra ver. Beijo, galera. Beijo, Valeu. galera. Tudo de bom. Valeu. Até.